E aí galera, aqui é o Fael. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou falar de como foi a minha primeira experiência de tirar a carta de motorista, que acho que algum de vocês, ou a maioria de vocês, já passou ou vai passar por isso em alguma fase da vida, isso com certeza. Bom, pra começar eu demorei muito para tirar minha carta, eu fiquei quase 2 anos sem tirar minha carta por falta de tempo, porque também eu tava com muita preguiça mesmo. Aí você vai perguntar, Rafael, por que você teve tanta preguiça de tirar a carta que todo mundo quando quer pegar 18 anos ou quando tem antes 18 anos quer pegar, que nem eu mesmo falei naquele meu outro vídeo. É porque, sei lá, pra mim não... Assim, até fazer diferença, tipo, começar a dirigir e tal, mas como eu tava saindo só de final de semana e pouco ainda, não tinha esse tempo, esse negócio, tipo, vou usar o carro toda hora. Até porque eu tava indo pra São Paulo, pra faculdade, ainda tô indo pra São Paulo. E aí meio que não juntava as partes. Por exemplo, eu não ia conseguir de Jundiaí, né, que eu moro em Jundiaí, pra São Paulo de carro. Sabe, até porque eu não ia pegar um carro de Jundiaí para São Paulo nos primeiros meses de carta de motorista, até porque Deus ajuda, né? Mas não vamos testar o negócio do... Ah, você tá querendo testar meu poder, então beleza. Ele vai lá e joga o quê? Um carro, bate num ônibus, uma árvore, vou olhar o celular, bati. Então eu não ia tentar fazer isso, então eu tentei não testar o poder do seu sincero, viu? Te amo, tá? Por favor. Enfim, a gente saiu em 2015, a VA, e aí eu resolvi tirar a carta, assim, com muita encheção de saco da minha mãe, da minha tia e da minha irmã, para tirar essa carta, que eu até podia ter tirado antes, mas eu tava com muita preguiça. E aí eu acabei tirando essa carta, era pra ter tirado em 2013 e eu tirei em 2015, com muito atraso ainda, mas enfim. Aí foi tipo assim, eu fiz o CFC, e aí depois que eu fiz o CFC, não faltei nenhum dia, para que fique bem claro, eu fiz tudo certo, eu passei na prova de primeira do CFC. Nossa, que máximo, isso foi até empolgante. E aí eu fui fazer o autoescola, mas eu fui fazer muito tempo depois, eu demorei muito pra fazer. Bom, e daí o primeiro dia que eu tive da autoescola, eu achei... Eu sou uma pessoa burra, uma pessoa que não tem um negócio da inteligência, eu achei que ia ter alguma parte escrita. Aí você me pergunta, Rafa, mas o CFC não é pra isso? Eu te respondo, Então por que você achou que a autoescola? Também não sei. Eu levei um caderno na primeira aula da autoescola. E aí, a hora que eu vi que eu queria jogar o caderno lá fora. Até a hora que eu falei pra moça, eu falei assim, moça, olha pra esse dedo aqui, eu catei e joguei o caderno debaixo da mesa. Foi isso que eu queria fazer. Mas eu não fiz. E aí eu cheguei lá na autoescola, marcamos os horários e tal, e eu precisava fazer o mais rápido possível, sem perder nenhuma aula. Porque como eu já tinha demorado muito, já fazia muito tempo que eu tinha feito o exame, se eu fizesse todas as aulas, ou muito separado, ou eu fizesse todas elas juntas e reprovasse na primeira vez, eu ia ter que fazer tudo de novo. Exame médico, exame psicotécnico-técnico, exame dos bagos, ia ter que fazer o CFC de novo. Então eu falei, fudeu, porque minha mãe, se ela tivesse pagar tudo isso de novo, o que ela ia fazer? Ela ia pegar o meu rim, ela ia fazer uma cirurgia em casa mesmo, com bisturi não tem. Ela ia catar uma faca mesmo, me encher de bebida pra ficar com o negócio do não sentir, que eu ia sentir, mas aí era só pra deixar o pessoal leve. Ia fazer uma pequena cirurgia e vender meu rim no mercado negro. Ah, Rafa, mercado negro é por causa que você é negro? Não, é mercado negro que eu digo, no mercado negro mesmo, no mercado eu. Aí eu marquei com ela todas as aulas, né, com a dona da autoescola, e aí eu resolvi fazer e esqueci tudo. Eu resolvi fazer a autoescola e não faltei por hipótese alguma. Aí quando chegou, na primeira aula, o instrutor me levou num lugar aqui de Jundiaí que é muito bom pra dirigir quando você tá começando, porque não tem muito carro. Qual é o lugar? Aí eu já não sei, você tá pedindo muito, não tem como eu saber, porque eu não sei nada de rua. Eu sei no máximo a rua da minha casa aqui, como vai pro shopping, tá? É a única coisa que eu sei. Aí ele me levou nesse bairro aí pra gente dirigir. Aí a gente chegou nesse bairro e ele conversou comigo, que é a primeira vez que você dirige. Eu falei, eu nunca dirigi na vida, até porque não dava, se eu pegasse no carro minha mãe tinha matado. E aí ele me deu o carro. Assim, a gente trocou de lugar, ele foi no outro banco e eu sentei no banco. Aí eu coloquei o cinto, uma pessoa normal faria. Aí ele virou pra mim e falou, vai, pode ir? E eu fiquei com a cara tipo, oi? Falei, pode ir aonde? Porque até agora eu não sei o que faz. Eu não sei se dá partida, se eu abro a janela e corro, ou porque eu não sei o que fazer. Aí eu falei, olha, eu vou como? Porque eu não tô ligado ainda. Aí ele falou, dá partida, vê se se a marcha tá no ponto morto, e blá blá blá, arruma um banco antes, vê o retrovisor e o caralho a quatro. Aí eu falei, então tá, fiz tudo certinho. Aí
ele falou assim, vamos dar a partida. Eu dei a partida, enfim, deu tudo certo nesse segundo. Aí ele falou, pode ir. Quando ele falou, pode ir, eu não sei, o que eu queria fazer era sair devagar. Eu não sei o que eu fiz, na verdade até hoje eu não sei o que eu fiz. Eu liguei o carro, aí ele dá a seta, eu dei a seta. Quando eu resolvi sair, ele meio que não saiu. Ele deu um bago e morreu. Aí a minha reação, uma pessoa que eu sou muito idiota, ele morreu, eu olhei pra baixo, olhei pra ele e comecei a dar risada. Tipo, eu comecei a rachar e eu falei, morreu. Com a cara de idiota, acho que ele tá me achando idiota até agora. E aí, ele foi me aí ele falou, não, você tem que fazer tal coisa, tal, mexer. Enfim, aí ele me ensinou e eu consegui sair. Só que eu, como é a primeira vez que eu tava andando de carro, e você, se você já andou ou vai começar a andar, você vai ver que você não tem noção de espaço quando você tá no carro. Você, tipo, fica meio que... Pra mim, a minha noção de espaço é isso aqui. Tá do outro lado, pra mim, foda-se. Eu nem tô vendo. Se não tiver rapando aqui, tá ótimo. Então, pra mim, quando eu tava dirigindo aqui, eu tava bem. Mas pra ele, que ele tava do outro lado, eu tava praticamente raspando nos carros que tava parado na rua. Então ele falava assim, Rafael, e virava meu volante pra lá. Eu falei, por quê? Ele, porque quase bateu aqui. Eu falei, tá. Pelo amor de Deus, gente, puta merda do caralho. E aí, nisso, foi. Aí foi passando aula por aula, e aí a gente foi mudando de bairro, foi nos bairros com mais pare obrigatório, e subida, que eu vou falar que é o capeta. Descida o que é? Descida é Deus, descida é uma obra de Deus, e subida é obra do demônio. Demônio que resolveu fazer o negócio da subida. Pra você que tá aprendendo, ou tipo, começou a andar de carro agora, subida é o demônio. Em espanhol, subida chama el carajo, el bago do capeta. É isso que chama a subida em espanhol. E aí a gente vai começar fazendo a subida e toda vez na maldita subida que tem um pare obrigatório, eu não sei porque que inventaram esse negócio de pare obrigatório na subida, acho que é pra fuder quem tá querendo começar a fazer autoescola, todo pare obrigatório eu tava morrendo o carro. E a minha reação, porque tipo assim, o carro, a hora que você para, ele para, tá chegando, parou no pare, legal. E para sair? Aí que eu te pergunto, e pra sair? Caralho. Aí, tipo, toda vez que eu ia, pra mim, ele falava, é só soltar o pé do freio e apertar o acelerador. Só que pra você que tá começando, ou eu, porque eu sou idiota, eu catei, toda vez que ia no carro na subida, eu tipo, meio que deixava, ele falava, solta. Aí eu soltava, ele só pisava o acelerador. Pra mim eu soltava e o carro ia pra trás, pra mim é tipo assim, vai bater. Então tipo, eu catava, soltava e já pisava no freio de novo, sem querer. Aí o que acontecia? Negócio da morte. Morri essa merda. E aí foi indo e eu fui melhorando. Aí no dia do exame, eu fui lá aqui fazer o exame em Jundiaí. E aí eu encontrei com algumas pessoas lá que estavam na minha autoescola e tal. E eram 7 pessoas da minha autoescola que iam fazer a prova, né? O exame. Aí, eu meio que não tava muito nervoso, apesar de que era pra eu estar. Porque se eu me fudesse naquele exame, eu ia ter que fazer tudo de novo. Então eu cheguei lá e a gente tava conversando e tal, e tinha umas meninas lá, que a maioria acho que de 7 pessoas, tinha eu, de moleque, mais um cara lá, e o resto era tudo menino, as outras assim. E aí a gente ficou conversando e tal, e aí tipo, eu percebi que todo mundo tava nervoso. E eu tipo assim, por que tá nervoso? Por enquanto tá suave. Tanto que eu tava cantando na minha cabeça um monte de música antes de falar com todo mundo. Aí eu comecei a conversar com elas e tipo, com o pessoal lá, e aí ela começou, eu tô nervosa, não sei o que, será que vai dar tudo certo? Eu falei, não, relaxa, vai dar tudo certo, você não pode ficar nervoso e não sei o que. Só que como elas começaram a falar, tipo, tô nervosa, será que vai morrer o carro? Será que eu vou me fuder? Será que no meu negócio, uma virada, vai bater um outro cara em mim, eu vou xingar o cara, o que vai acontecer? E eu comecei a ficar tipo assim, caralho, tudo certo, pelo amor de Deus, não dá nada, me ajuda. E aí, tipo, eu falei, eu acho que eu vou querer ir primeiro pra já ir e de uma vez e não ficar mais apreensivo esperando todo mundo ir e eu ser o último. Enfim, o que aconteceu? Quando o instrutor perguntou quem queria ser primeiro, quando eu fui levantar a mão, a outra da minha autoescola falou, eu. E eu falei, mas você não quer? Você tem certeza que você quer que eu ir primeiro? Eu posso ir, eu tô suave. Ela, não, melhor ir primeiro. Aí ela foi. Eu falei, então ela vai conseguir, com certeza. Ela falou que ela tava nervosa, mas tipo, suave. Eu falei, não, ela vai conseguir, tudo certo. Aí ela saiu, deu uns 5 minutos, ela voltou. Aí ela falou, não passei. Falei, tá. Não, suave, não tem problema. Aí foi a segunda pessoa que eu queria ir depois, mas foi indo. Aí foi a outra, voltou, não passou. Foi a outra, voltou, não passou. Aí foi mais uma. Olha que surpresa, não passou. Aí foi indo, e depois foi um moleque lá que tava junto comigo, não passou. Aí teve uma menina que ela foi, antes de mim, ela passou. Eu falei, nossa, tá.
acho que agora é minha vez de me fuder. Aí, enquanto eu tava olhando lá, tinha um monte de gente passando, né, os instrutores. E tipo, eu falei, não quero cair com você, porque você tem uma cara de ser filha da puta. Falei, não quero cair nem com você, porque você tem cara de ser desgraçada e vai falar ha, 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 ha. E anotando tudo. E aí ia fuder. E aí de repente eu sentei com uma instrutora lá que ela tinha cara de muito brava. E era uma das pessoas que eu falei que eu achei que ia me fuder. E aí eu sentei no carro e aí eu pensei comigo mesmo. Eu falei assim, Deus, pelo amor que você tem por mim, me ajuda, por favor. E aí ela começou a conversar, tipo, foi muito... Até eu achei estranho, porque ela perguntou qual era meu nome, não sei o que, foi falando, aí eu fiz a baliza, tudo certo. Aí foi sair. Aí o percurso tava 100%. Até ela falou, nossa, tá tudo certo, não sei o que, deu a seta, tal, pediu pra me virar. Aí, pra minha surpresa, na verdade não era surpresa porque eu sabia que ia acontecer isso. A gente tá numa subida, não era tão íngreme, mas é uma subida. Eu já considero um negócio do demo. Pra mim, subida é do demo. Ela falou assim, faz uma paradinha aqui pra gente. Eu falei, lógico. Eu não vou fazer uma parada? Aí dei a seta, parei, enfim, deu tudo certo, fiz a parada. E ela, bom, perfeito, pode sair. Aí que deu, sabe? Aí que deu a famosa merda. Eu falei, mano, consegui, tudo perfeito. Eu falei, como eu já me fodo em subida, eu vou mais devagar. Eu dei a seta, fiz tudo certinho, liguei. Quando eu fui sair, eu falei, vou mais devagar. Mas o meu devagar, o negócio do meu devagar, ele não é assim devagar que nem o de todo mundo. Ele é o mais lerdo possível. Fui tirando o pé assim, e não acelerei, e morreu. E a hora que morreu, ela fez uma cara tipo assim, ai, tava perfeito o seu exame. Ai, que pena. Aí eu fiz tipo assim, ai, merda. Puta que pariu. Quando morreu o carro, eu pensei, mano, eu não posso ter mais nada de errado agora, porque são 2 pontos, e se eu perdesse mais, eu podia perder só mais um. Se eu perdesse 4 pontos, ia fuder. Então eu ia ter que fazer tudo de novo. Então, a hora que eu liguei, eu falei, meu, não posso me ferrar nessa subida agora. Aí eu liguei o carro, assim, um pouco mais rápido, mais devagar. Saí com o carro, tal, coloquei na segunda marcha, subi a subida, tal, virei. E aí ela falou assim, então vamos voltar. Quando ela falou, vamos voltar, me deu um bago. Eu falei, caralho, acabou. E aí acabou, de verdade. Ela pode estacionar aqui. Ela, olha, você passou e não sei o que. E eu falei, meu Deus. Quase que eu falei assim, olha, obrigado, porque se quisesse me fuder, era pedir pra dar mais uma volta. Você não tem noção. E aí foi que eu consegui passar. Gente, a bateria da câmera tá acabando, tá? Obrigado por assistir até aqui. Vou deixar minhas redes sociais no link da descrição. Obrigado por assistir até aqui. Eu sei que o vídeo demorou. Valeu, tchau!